nós estamos conversando debaixo do tema Cartas para a Igreja. Nós já conversamos sobre a carta à igreja de Éfeso, conhecida como a Igreja do Amor. Já conversamos sobre a carta para a igreja de Esmirna, conhecida como a Igreja do Sofrimento. Hoje nós vamos falar sobre a carta para a igreja de Pérgamo, a igreja conhecida como a igreja que prezava pela verdade. Nós vamos fazer essa reflexão. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda, porque eu quero ser boca do Senhor na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Quero ser usado por Ti e para isso eu necessito da Tua misericórdia. Sê conosco, e quem concorda diz amém. Graças a Deus. Olha, a igreja de Pérgamo, vamos ler. Ao anjo da igreja, Deus estava falando com a igreja. Através de quem ele falava com a igreja? Através do anjo. Quem era o anjo? O responsável pela igreja. Quem é o responsável pela igreja nos dias de hoje? Aqui, nessa igreja. Marcos Bombo, igreja sede. Pastor Toninho. Igreja da cidade. Paulo Nardino. Igreja do Novo Horizonte, Tiago Amaral, e assim por diante. Assim por diante. Ao anjo, ao responsável, àquele que foi designado para cuidar, para trabalhar, para orientar, para ajudar a igreja em Pérgamo, escreva. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aí, quando for falar de espada afiada de 2 gumes, você vai fazer a sua pesquisa, porque eu imagino que você faça as suas pesquisas, melhorando, né? Acrescentando coisas, aquilo que nós não compartilhamos de repente aqui, e você, nos seus estudos, acaba melhorando a reflexão, para a hora que você também for pregar, ter uma mensagem ainda mais encorpada. Mas quando se fala de espada de 2 gumes, nós logo somos convidados a entender que a palavra de Deus, né, aqui, segundo estudiosos, né, você vai encontrar em alguns estudiosos, eles dizendo assim, 2 gumes, por quê? Porque é o Antigo e o Novo Testamento. Aí você vai encontrar também 2 gumes, por quê? Porque ela tem 2 faces, né, de corte, 2 faces de corte. Então é a misericórdia, mas é também o juízo. É também o juízo. Né? Deus vai agindo com misericórdia, mas em dado momento o juízo entrará em ação também. Espada de 2 gumes, de 2 fios, espada que corta dos 2 lados. É importante nós pensarmos dessa maneira, entendendo que Deus, quando Ele fala conosco, a palavra dele vai produzir em nós, ao mesmo tempo que vai produzir a marca, vai produzir em nós a cura. Às vezes, nós ouvimos algo, nós ouvimos uma palavra, nós ouvimos uma orientação, uma direção, que nós não gostamos, que nós ficamos meio chateados, que nós ficamos meio tristes. Você já deve de ter ouvido
alguma vez, né, ou eu pregando, algum outro pregador, você que congrega, ou com algum outro pastor aí, teu pastor ouvir, falar com você, pregar, e de repente você ficou meio chateado, meio cabisbaixo na ocasião, mas foi passando o tempo, você foi vendo que foi a melhor coisa que você fez, ouvir e obedecer a palavra do seu pastor, a palavra que veio do altar para a sua vida. Eu já teve situações que eu gostaria de me posicionar numa direção. Antes eu fui conversar com o meu pastor, na época, quando eu ainda nem pastoreava. Depois, na condição de pastor, fui buscar orientação de superintendente. E eu pensava, se eu fizer assim, ou se eu fizer assado, aí tanto um quanto o outro, nas ocasiões distintas, disseram, não, assim não vai fazer, ou não vai e tal. Eu fiquei meio chateado, eu fiquei meio cabisbaixo. Falei, pensei, né? Mas por quê? Mas obedeci, que está na Bíblia. É melhor obedecer do que sacrificar. Então a gente obedece, obedeci na ocasião, obedeço até hoje. E foi passando o tempo, fui olhar, meu Deus, ainda bem que eu obedeci. Eu conheço pessoa que já desobedeceu e depois chorou amargamente. Posso dar um exemplo para você? O Pedro mesmo chorou amargamente. Ele se afastou de Jesus, sentou para se aquecer em fogo estranho, negou Jesus e acabou no final das contas o quê? Chorando amargamente. Então a melhor coisa que existe, que tem, é nós entendermos a espada, a palavra de Deus, né? Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O melhor é ouvir, receber e aplicar em nossa vida. Aí vem o verso de número 13 que diz assim, ó, Deus conversando com a igreja de Pérgamo, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Olha que coisa. Contudo, você permanece fiel ao meu nome. Não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Veja que situação preocupante, porque o texto diz assim, ó, eu sei bem onde você vive, onde está o trono de Satanás. Mais uma vez, uma linguagem figurada no assunto. Mais uma vez, uma questão sendo colocada, e a igreja de Pérgamo, ela enfrentava uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque era uma igreja que prezava pela verdade, porque era uma igreja estabelecida para pregar a verdade e viver a verdade. Mas era uma igreja que estava tendo que combater com mentiras, com posicionamentos mentirosos, com posicionamentos enganosos. Então aí é uma dificuldade. Falamos ontem, se eu não me engano, a respeito da mentira, do diabo, né, da provação. Por 10 dias será provado, o diabo vai provar. Como que ele vai provar? Ele vai colocar a pessoa numa situação onde ela será convidada a duvidar, a questionar a respeito da palavra. Mas aqui quando fala aonde está o trono de Satanás, quer dizer, aonde verdadeiramente a mentira está estabelecida. É no trono, é no centro. É válido nós acrescentarmos assim a reflexão, ao pensamento, que Pérgamo era uma cidade das mais idólatras da época. A cidade era uma das mais idólatras da época. E era uma cidade famosa. Famosa por quê?
pela escola de medicina que existia ali. Ali em Pérgamo havia uma escola de medicina. E ali em Pérgamo era entronizado o Deus da saúde, aquele que eles consideravam o Deus da saúde, chamado Esculápio. Esculápio, que era representado por uma serpente. Você vai ver que no símbolo da medicina, nos dias de hoje, há uma serpente. De onde veio essa serpente? Essa serpente veio de Pérgamo, da escola de medicina da cidade de Pérgamo, aonde era entronizado o Deus, ou o considerado Deus da saúde, Esculápio. Logo você para pensar, meu Deus do céu, nós temos aqui a USP, a Faculdade de Agronomia, né? Curso superior aqui, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, USP, tão conhecida, tão famosa, mundialmente famosa, pela qualidade nos ensinos, principalmente voltados para a agricultura, para as técnicas aí da zootecnia e assim por diante. Agora imagine você, em Pérgamo havia uma escola, nessa escola era ensinada medicina, era uma escola muito bem preparada para a época, e era dada a crença, o pensamento, a fé, de que o Esculápio, que era o considerado Deus da saúde, aquele que dava graça suficiente para que pessoas e mais pessoas fossem formadas na escola, mas não apenas fossem formadas na escola, essas pessoas também, no decorrer da sua jornada, tivessem a instrução desse Deus, e aqueles que fossem curados, seriam curados e teriam, ou dariam a honra a esse Deus aqui, ao Esculápio. Além deles cultuarem o imperador, havia ainda um predomínio da superstição religiosa. Então, era uma cidade importante, que tinha uma escola importante, mas era uma cidade extremamente idólatra. E era uma cidade onde a pregação do evangelho encontrava resistência extrema. Mas não apenas encontrava resistência extrema para com os de fora, mas encontrava também para com os de dentro. Os de fora, eles estavam inseridos num contexto idólatra. Eram de fora. Tinham que cultuar o imperador, muitos cultuavam o Deus que dava saúde, outros cultuavam outros tantos deuses, ou todos juntos cultuavam a vários deuses, e nessa muitos se convertiam, passando pelo processo de conversão, alguns entendiam que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas outros acabavam tendo dificuldade. Talvez você já esteve perto de alguém, ouviu alguém, onde de repente o seu pastor pregou algo, ensinou algo, leu algo, e alguma pessoa de repente falou, não, mas não é bem assim. Mas não é desse jeito. Não, eu não faço assim. Talvez você já teve esse desprazer de estar perto de alguém
que procura despregar aquilo que o seu pastor ou que o seu líder religioso ele veio a pregar. Então, a igreja tinha que lutar com a idolatria, mas não só do lado de fora, que o problema na verdade não estava lá fora, a carta era para os que estavam lá dentro. A igreja tinha que lutar com a idolatria, com a superstição, com a mística que estava dentro da igreja, mas dentro da igreja, Will, na cabeça dos fiéis, na cabeça de muitos que chegavam. Mas isso tudo aliado a quê? Aliado ao sentimento, nós vamos ver daqui a pouco lendo o texto, aliado a um sentimento que não havia o combate aos partidos dentro da igreja, onde nós vamos ler sobre os nicolaítas, que se em Éfeso os nicolaítas eram combatidos, o partidarismo era combatido, aqueles que se achavam donos da igreja ou trabalhavam para ser os donos e ditar o que fazia, o que deixava de fazer dentro da igreja. Agora em Pérgamo já não é tanto assim. Em Pérgamo o partidarismo já era mais aceito, não era tão combatido. O partidarismo dentro da igreja em Pérgamo, aonde alguns começavam a disseminar práticas supersticiosas, alguns começavam a disseminar dentro da igreja. Por isso é falado: olha, eu sei que você está onde está o trono de Satanás. Quer dizer, as muitas mentiras, porque o diabo é o pai da mentira, os muitos equívocos, os muitos enganos, as muitas práticas distorcidas da verdadeira fé, do verdadeiro evangelho, estão sendo disseminadas de uma maneira tal, mas vocês estão aí, dentro desse contexto, combatendo pela verdade, em favor da verdade, contra a mentira. Se tem uma coisa que é difícil para o pastor, é difícil para o pregador, é difícil para o irmão, é difícil para a irmã, quando você tem que ficar combatendo a mentira, combatendo ideias, pensamentos que são mentirosos. Alguém já disse: fale uma mentira algumas vezes, repetidamente, e essa mentira tornar-se-á uma verdade. Não é fácil quando você tem que lutar. Uma coisa é você trabalhar e ter que conversar e ter que se ajustar com um mentiroso. Então, o mentiroso, ainda outro dia eu ouvia alguém dizendo assim: olha, fulano, junto do fulano não dá para estar não, fulano é muito mentiroso. Fulano é muito mentiroso. Então, beleza, pronto. Você já sabe que a pessoa é mentirosa, então você vai ali, você vai procurar manter o relacionamento, mas você vai pensar 30 vezes naquilo que a pessoa está falando para você. Você vai procurar, de alguma maneira, filtrar e filtrar bem, para não ser envolvido em nenhum tipo de confusão. Mas você sabe, a pessoa é uma mentirosa, a pessoa fala mentira, ou às vezes a pessoa nem é mentirosa, mas ela é aquela pessoa contadora de histórias. Agora, uma outra situação é quando você não está combatendo com alguém que é mentiroso, mas você está inserido dentro de um contexto onde uma mentira foi disseminada e essa mentira começou a tomar uma força, uma proporção tal, aonde a verdade começa a encontrar resistência para prevalecer. Você me entende? Vocês estão me entendendo? Vocês que estão aqui comigo, tá clara a conversa? Pastor Carlos, Pastor Joe, está ficando claro? Will, Ilma, Ivânia, que nos auxilia na noite de hoje aí, está clara a conversa? Uma coisa é você combater com uma pessoa mentirosa, outra coisa é um sistema mentiroso. Um sistema mentiroso.
Um sistema onde há muito engano, onde há muita mentira. Infelizmente, eu não gosto de falar, de pontuar dessa maneira, mas a política no Brasil, ela é uma política que traz um sistema de corrupção, assim, ó, na pele, não posso dizer de todos, mas de muitos políticos. Então, muito do que nós temos visto tanta coisa sendo noticiada nos dias de hoje, fruto de um sistema mentiroso, que procura envolver pessoas, e por mais que alguém tente falar a verdade, tente mostrar a verdade, o sistema, ele leva a pessoa a enfrentar a mentira. Agora, não é fácil, mas vamos continuar lendo, porque nós estamos falando da verdade, e a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. E a verdade sempre vence, por mais que o sistema seja enganoso. A igreja em Pérgamo estava enfrentando esse tipo de dificuldade. Mas vejamos, contudo você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou sua fé em mim. É aí então que nós temos 2 pontos importantes, que serão os pontos de desfecho para a nossa conversa na noite de hoje. Contudo, você permanece fiel ao meu nome. E a Bíblia diz que a ele foi dado um nome que está acima de todo nome. Se havia, por exemplo, o nome do imperador, se havia, por exemplo, o nome do Deus, coloco entre aspas, da saúde, se havia o nome de outros tantos deuses que eram entronizados, Deus está dizendo, através de João, à igreja em Pérgamo: vocês têm permanecido fiéis, ou você tem permanecido fiel ao meu nome. O meu nome está acima de todo nome. Não há nenhum nome, e aqui vai a aplicação sobre a sua casa, sua vida, sua família. Não há nenhum nome, não há nenhuma potestade, não há nenhum principado, não há nenhum poder, não há nenhuma armadilha das trevas que vai prevalecer contra a sua vida. Por isso, permaneça fiel ao nome de Jesus. É o nome de Jesus que está sobre todo nome. Se você honrar e valorizar o nome de Jesus, você vence. Mas não é só o nome. Ele diz: contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Não basta saber que Jesus é um nome que está acima de todo nome. Precisa colocar a confiança nele e acreditar que ele vai reverter toda e qualquer situação. Acreditar que Jesus vai reverter toda e qualquer situação. Você já deve ter falado com alguém, evangelizado, conversado com alguém, e a pessoa disse assim: mas eu tenho Jesus em meu coração. Você já deve ter vivido por isso aí. Talvez até você que está me ouvindo aí, talvez você seja uma pessoa que diz assim: Jesus está em meu coração também. Eu faço as minhas orações para Jesus todo dia quando eu vou dormir, ou todo dia quando eu me levanto. É entender que Jesus é o nome que está acima de todo nome, e é confiar, canalizar, colocar em Jesus toda a sua confiança. Saber que toda a resposta vem por causa do nome que está acima de todo nome, que é Jesus. Segue a leitura e diz assim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Qual é o ensino de Balaão? Vamos ser objetivo e rápido, mas vamos pontuar o ensino de Balaão. Balaão, ele foi chamado para profetizar contra o povo de Israel. Mas o Balaão sabia que contra Israel não vale encantamento. Então ele foi e deu a dica
para o rei de Moabe, para que Moabe pudesse ter vitória sobre os israelitas. Qual foi a dica? Vou falar uma coisa para você, é um segredo, mas é um segredo nosso, você não conta para ninguém. É o seguinte, os israelitas, eles são valentes, são guerreiros e Deus é por eles. Para ganhar deles na guerra não é fácil, mas eles são chegados num relacionamento, num somebody love, se é que você está me entendendo aí. Se vocês colocarem as suas filhas, as moças, para começar subir um pouquinho a barra da saia para eles, passar alguma maquiagem nos olhos, no rosto, e dar uma piscadinha diferente para eles, eles caem igual patinho, entendeu? Você já entendeu? Sim ou não? Então, tenho contra vocês que vocês estão apegados aos ensinos de Balaão. Qual que é o ensino de Balaão? Simplificando a conversa. Vocês ficam dando mole para todo e qualquer tipo de relacionamento que não é um relacionamento sério. Estando solteiro ou casado. Se está casado, pende para o adultério. Se está solteiro, pende para a fornicação. Pende para relações fora do casamento. Pende para uma vida sexualmente falando depravada. Eu tenho isso contra vocês. E aí ele diz assim, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados e a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também se apega aos ensinos dos nicolaítas, que nós falamos agora há pouco. Duas coisas que Deus estava puxando a orelha. Primeiro, comportamento sexual não estava sendo levado a sério. Estavam dentro da igreja em Pérgamo, lógico que não é a igreja toda, mas a carta é direcionada à igreja, estavam com uma conduta que não era das mais acertadas. Segundo lugar, eles estavam permitindo que os grupos, o partidarismo, aqueles que queriam tomar conta da igreja, dizer o que pode, o que não pode, permanecesse crescendo dentro da igreja. Deus logo pontua, isso aí está errado. E isso vale para nós. Isso vale para nós. O quê? Nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. Porque senão, a hora que nós vemos nossa vida sexual, a nossa vida relacionada aos impulsos sexuais, às necessidades físicas, biológicas, tal, e assim por diante, nós começamos a fazer aí algum tipo de bagunça, saindo fora daquilo que Deus espera para a nossa vida. Segundo lugar, quando nós começamos a aceitar, permitir que ensinamentos comecem a confrontar ensinamentos do chão do templo comecem a confrontar os ensinamentos que vêm do altar para o povo. O ensinamento que vem do altar para o povo é de Deus para o povo. Ensinamentos que vêm, que saem, que surgem, que começam a fluir no meio da comunidade, são ensinamentos, em sua grande maioria, que são incitados para trazer divisão, para trazer discórdia, para trazer desunião. Nós temos visto muitas e muitas pessoas parando no meio do caminho, outras com a vida bagunçada por causa disso. Por causa de ter aceito ensinos, pensamentos, comportamentos de divisões dentro do seio da igreja. Tá? Portanto, verso 16, arrependa-se, muda de vida, muda de comportamento. Senão virei em breve até você, lutarei contra eles com a minha espada, com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ou seja, aquele que vencer vai poder desfrutar esse novo nome nessa pedra. O maná é a própria palavra, o próprio alimento sobre a nossa vida. Uma pedra com um novo nome
aquilo que é como se fosse um passe livre, um convite, um bilhete de entrada para nós podermos desfrutar daquilo que está reservado a algumas pessoas, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Não quer dizer que a escolha de Deus vai eliminando esse, aquele outro. E os chamados são muitos, mas são poucos os que atendem o chamado. Porque para atendermos o chamado, teremos que renunciar à mentira, apegarmos-nos à verdade, de todas as formas possíveis e imagináveis. Que Deus continue te abençoando, que Deus te ajude, que você tenha uma ótima live, logo daqui a pouco, às 8 horas da noite, faremos a oração final nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção permaneça sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, que nós todos que professamos a tua palavra, professamos, ó Deus, a nossa confiança no Senhor, sejamos os primeiros a combater os ensinos enganosos, os pensamentos mentirosos, que nós não aceitemos, ó Deus, nenhum tipo de partidarismo em nosso meio, trazendo assim todo tipo de divisão, de discórdia e de confusão. Nós oramos agradecendo por essa palavra e profetizando sobre a casa do meu irmão e da minha irmã, que vai vencer a verdade para a glória do teu santo e bendito nome, que assim seja. E você que recebe, diz amém e graças a Deus.